Shalom, igreja. Shalom, shalom. Bom dia a todos. É com muita alegria, né, que hoje o nosso coral, que está sob a regência da nossa prole Ednice, vai estar cantando, homenageando as mamães, né? As mamães da EBD e todas as mamães, lógico, aqui presentes, que vão estar também nos assistindo. E eu quero fazer essa dedicação aqui em Provérbios 31, 25 e 26, que é muito conhecido, mas às vezes a gente até esquece como mãe, né? Porque toda a força e tudo que a gente tem procede de Deus. E é Ele que nos dá força para a gente continuar essa jornada de mãe, que a gente sabe que não é fácil. Mas a força e a glória são os seus vestidos e alegra-se com o dia futuro. A mulher virtuosa não se preocupa com o futuro, mas sim se alegra com o que está por vir. Ela veste-se de força e dignidade, mostrando que não se deixa abater pelas dificuldades. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da benevolência está na sua língua. A mulher virtuosa fala com sabedoria e seus ensinamentos são marcados pela bondade e pelo amor. É muito desafiador ser mãe, mas nós só conseguiremos, de fato, assumir este papel com a força do Senhor, porque, como está escrito também, sem Ele, nada podemos fazer. E o coral vai dedicar essa música, né, a todas as mamães, certo? Então, que vocês estejam com ouvidos atentos e o coração aberto para receber essa mensagem que a gente vai passar para vocês agora. Amém? Deus nos deu você de presente. Eu não conseguia ver, mas já pude ouvir claramente. Foi então que senti sua mão me afagar, sua voz me acalmar pra dormir. Seu amor me abraçou, seu calor me aqueceu. Já então percebi que você era tudo pra mim. Você é amor, você é calor, você é a brisa da manhã. Você é a luz, amor de Jesus, guiando meus passos com amor. Você me traz carinho e paz, você me ensina a caminhar. Só posso dizer, eu amo você e vou sempre amar. Sei que um dia vou partir e pelo mundo irei como gente, e eu vou crescer e aprender como viver e ser diferente. Mas eu vou me lembrar das lições que aprendi e das coisas que eu vi com você. Vou sozinho andar, mas seus sonhos terei. Na saudade do adeus, as lembranças do amor levarei. Você é amor, você é calor, Você é a brisa da manhã. Você é a luz, amor de Jesus, guiando meus passos com amor. Você me traz carinho e paz, você me ensina a caminhar. Só posso dizer, eu amo você e vou sempre amar. Você é amor, você Você é calor, você
Papai querido, nós para sempre cantaremos que o teu trono é mais alto, que tu está acima de todos e de tudo. Tu está acima de todo nome que se nomeia, Senhor. Está escrito isso na tua palavra e nós cremos que é a verdade. Nós queremos declarar nesse dia, Senhor, toda honra, glória, louvor e exaltação a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Senhor, toda a majestade é Tua, toda a santidade é Tua. Ó Senhor, nós reconhecemos que Tu és o único Deus existente, verdadeiro, um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus geracional. O Deus que foi e é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque a sua fidelidade dura de geração em geração. O Deus que é o nosso melhor amigo, o Deus que é o nosso advogado, o Deus que é a nossa justiça, o Deus que é a nossa proteção, o Deus cuja bandeira estendida ou estandarte estendido sobre nós é o teu amor. Nós queremos declarar o nosso amor nessa manhã, nós queremos declarar a nossa reverência a Ti nessa manhã, nós queremos declarar a Tua santidade nessa manhã, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Nós queremos declarar que sabemos que Tu és o princípio de todas as coisas e o final delas. Nós queremos declarar que entendemos que Jesus veio aqui a este mundo, que aqui Ele caminhou, Senhor, em carne, porque assim Ele veio. Ele morreu, derramou todo o Teu sangue e voltou aos céus. E com isso Ele conquistou de volta o reino que o Senhor tinha criado para os homens e nos entregou. Obrigado porque nós tivemos a partir deste evento o direito de carregar o Espírito Santo mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós somos templos do Teu Espírito. Obrigado por essa graça que é um favor imerecido de carregar o Espírito de Deus dentro de nós. Oh, Paizinho, obrigado por esse dia. Nós queremos começar já declarando bênção, favor dos céus sobre as mães que aqui estão presentes, sobre aquelas que nos ouvem, sobre aquelas que não tiveram a oportunidade de gerar ainda. Declaramos que elas farão, porque na Tua palavra que a verdade diz: não se achará mulher estéril no meio do meu povo. Declaramos, Senhor, essa bênção de multiplicação, de fertilidade sobre as Tuas filhas, em nome de Jesus. Oh, Papai, obrigado pela Tua presença neste lugar, nesta manhã. Oh, Senhor, essa é a Tua casa. Tu tens liberdade nesse lugar e Tu sabes, Te agradecemos. Nós queremos declarar mais uma vez: Tu és santo, santo para sempre, Senhor. Não tinha como ser diferente o dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. Estava meio que óbvio que a gente ia falar sobre mãe, mas a Bíblia ela é recheada de histórias lindíssimas e de mães exemplares. E eu me perguntando, Senhor, sobre qual mãe nós vamos falar, ou qual história de maternidade nós vamos contar, ou qual narrativa de superação nós vamos expor, porque a Bíblia é recheada delas. Quantas mães na Bíblia não eram capazes de gerar, e por uma intervenção sobrenatural de Deus, elas o fizeram. Recentemente, agora ainda no ano de 2025, um dia aqui falando sobre o Deus que muda a nossa sorte, eu comentei que sorte vem do hebraico a palavra mazal, que é uma gota do alto. É mais do que suficiente para mudar a nossa jornada, mudar a nossa história. Então, nesta mensagem de domingo, Dia das Mães, eu queria falar também um pouco daquilo que a gente falou, mas Senhor me dá, me aponta, me direciona. Mais duas histórias também de mães na Bíblia, que a gente consiga, meu Deus, colocar essas três histórias numa mensagem e que seja bênção para a tua igreja, a tua noiva e o teu povo, em nome de Jesus. E nasceu um pouco desse esboço que já tem um tempo, desde quarta-feira que a gente vem escrevendo. Eu falo a gente porque é eu e o Senhor, né? A gente vem desenvolvendo e escrevendo. E na sexta teve mais um pouco, e ontem teve mais um pouco. E hoje de manhã eu cheguei aqui na igreja, era por volta acho que das 9. Fiquei ali na sala orando, e o Senhor foi dando mais coisas, eu fui escrevendo. Falei: Senhor, você vai dando, eu vou escrevendo. Eu lembrei do pastor Zé, quando ele fala assim: irmão, tem coisa que você vai cavando, Deus vai entregando. Eu falei, eu mandei para ele um gif de uma pá, assim. Eu falei: rapaz, eu estou aqui na pá. Mas glória a Deus por isso. Então, uma das coisas que eu quero já que você entenda, se a mídia já quiser colocar até o banner da pregação, às vezes eu não consigo segurar, sabe? É maior do que eu quero logo botar logo o tema. Então, se vocês... carregadoras de propósito. Uma mãe é muito mais
do que... Vou dar uma coisa até para ficar em choque. Uma mãe é muito mais do que simplesmente ser uma mãe, que já não é algo simples. Uma mãe não carrega simplesmente um feto ou uma criança. Uma mãe, acima de tudo, ela gesta, ela gera e ela carrega um propósito. A gente tem vivido dias esquisitos, onde, em nome de tantas coisas, a gente vive numa geração que tenta influenciar mães a interromperem propósitos na terra. Quando Deus me falou isso essa manhã, eu chorei. Porque interromper uma vida já é algo muito duro. Mas você privar uma geração de ver um propósito se cumprir, desenrolar as nossas vistas, é algo muito mais profundo. Uma mãe, ela tem muito valor, não só porque ela gera, e eu aprendi aqui nessa igreja, porque ela povoa os céus. Porque se não houvessem mulheres na terra, não haveriam santos nos céus, apenas anjos, mas porque há mulheres aqui, nós temos salvos nos céus. Então a mulher, acima de tudo, antes de tão somente carregar uma criança, que já é algo maravilhoso, ela carrega um propósito. Eu acho que é por isso tão mais fácil para as mulheres entenderem as coisas de Deus, que muitas vezes os homens ficam patinando. Será? Uma pessoa que tem a capacidade de carregar um propósito dentro da vida dela, por 9 meses e depois por mais toda uma vida, entende como os propósitos de Deus nascem e se desenrolam. Então o que eu queria dizer nessa manhã, e eu queria na verdade explicar, é o valor de uma mãe diante de Deus. Uma mãe de fé, ela não é apenas aquela que gera filhos, mas aquela que acima de tudo ela gera propósitos. Mesmo em meio muitas vezes às dores, ela gera propósito. E ela, para trazer o propósito ao mundo, ela traz em meio à dor. Por isso que muitas vezes quando as mulheres passam por adversidades e dores, nem sempre você vai ver elas alardeando e esperneando como o homem faz. Porque a mulher entende que é na dor que ela traz à luz o propósito, que é na dor que ela traz à luz a promessa, que é na dor que ela traz à luz algo novo e vida nova. Em toda a Bíblia, Deus se revela através de mulheres que carregaram filhos com destinos eternos. Mães que enfrentaram esterilidade, mães que enfrentaram adversidade, dificuldade, fome, deserto, perseguição, opressão. Mães que enfrentaram risco de morte, mas não desistiram. E hoje nós queremos, nessa manhã, celebrar as mães que geram, as mães que oram, as mães que esperam e, sobretudo, as mães que entregam a Deus aquilo que elas carregam. Aquilo de algo mais precioso que elas geram, elas entregam ao Senhor. Eu fiz umas notas de rodapé aqui em cima de gera propósito. Porque talvez se eu perguntar aqui na igreja, e não tenha vergonha de dizer que não sabe, porque eu até uma hora atrás não sabia, nem nunca tinha ouvido falar o nome. Então, tem alguém aqui que já ouviu falar no nome de uma senhora chamada Grace Morton? Alguém conhece ela? Eu nunca tinha ouvido falar. Alguém conhece? Quem conhece, levanta a mão. Também não conhece Grace Morton? Mais ou menos. Parabéns por você, você é um estudioso, porque eu nunca tinha ouvido falar. Grace Morton, ela foi a mãe de Alexander Fleming, o homem que descobriu a penicilina. Imagine se ela entendesse que o que ela carregava não tinha valor algum. O que seria hoje da humanidade? Ela cuidou do propósito que estava gerado dentro dela. Hoje o filho dela é conhecido mundialmente. Ninguém fala dela. Mas se não fosse a senhora Grace Morton, não haveria um Alexander Fleming. E talvez até hoje a humanidade não tivesse descoberto ainda a penicilina. Aí eu fui pesquisando outras coisas e entendendo sobre cuidou do propósito que ela carregou. Mas na frente, estudando ainda um pouco sobre as mulheres, cheguei numa senhora, todas me impactaram, mas essa me impactou demais. Nancy Matthews Elliott. Para vocês entenderem o poder que uma mãe tem sobre uma criança.
O poder da mãe que ora, da mãe que cuida, da mãe que não desiste, da mãe que não ouve relatórios alheios e que decide cuidar do seu filho, entendendo que ele tem um propósito para cumprir aqui. Um dia o seu pequeno filho chegou em casa com uma carta dobrada. Ele disse: mamãe, meu professor pediu para te entregar isso. E ela abriu e falou: eu vou ler aqui para você, meu filho. E ela leu, ela disse: o teu professor está dizendo que você é um gênio. E a escola não consegue acompanhar você, eles não têm professores capacitados. Então que eu dê um jeito de te instruir, porque você é muito inteligente. E aquele menino cresceu em sabedoria e numa genialidade, e ele tem mais de 1000 invenções e mais de 23.000 patentes. Dentre elas a lâmpada incandescente, dentre elas o toca-disco e tantas outras coisas, chama Thomas Edison. Quando ele já na vida adulta, sua mãe já era morta. Ele foi revirar os pertences da mãe e achou aquela carta. E a carta dizia: seu filho é um incapaz. Ele é doido. Ele não consegue conectar as palavras. Ele não acompanha a escola. Ele não vai poder mais frequentar este lugar. E o relatório que ela leu, ela entregou ao filho: você é um gênio. A sua escola não consegue te acompanhar, eles não têm professores do seu nível. Imagine o que seria da história da humanidade se ela chegasse para aquele filho e dizer: você não serve para nada. E os professores estão atestando isso. Cuide com as palavras que você direciona aos seus filhos. Cuide de como você cuida do propósito que Deus te entregou. Cuide como você está cuidando de um propósito que vai servir a gerações e gerações nessa terra. Muitas vezes você não entende, você questiona Deus e você não sabe o que Ele tem separado para o futuro de toda uma geração, de uma nação ou do mundo. Não é porque você não entende que está errado. Não é porque você não entende, ou aqueles que estão à volta não entendem que não está certo, que não deu certo, ou porque não serve. Se Deus entregou é porque tem promessa. Se Deus entregou é porque tem um legado para ser deixado. Se Deus entregou é porque é bênção. Muitas vezes a gente pede, tem uma necessidade, chora, clama, e quando Deus entrega a gente não sabe nem o que fazer com aquilo. E o primeiro exemplo que eu quero dar nessa manhã está lá no livro de 1 Samuel 10, eu não vou nem ler, senão a gente não consegue, ainda tem ceia e tudo mais. Mas conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada com um homem chamado Eucana, e esse homem tinha 2 mulheres. Claro que naquele tempo a poligamia podia, mas eu creio que ele teve uma segunda mulher, porque Ana não podia ter filhos, ela era estéril. E a outra mulher também, e para Ana ele entregava uma porção dobrada daquilo tudo, uma porção dobrada, porque a Bíblia conta que ele amava a Ana, mesmo ela não podendo gerar. E ela mesmo assim se entristecia. E ele chegava para ela e falava assim: Ana, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas ela entendia aquilo que ela carregava. Porque eles entendiam, nesse tempo, que era uma maldição de Deus. Quando a madre era cerrada, ela não podia gerar. Não ia suscitar descendência, ela era uma maldita. E ela chorava. E a Bíblia conta que um dia ela chegou às portas do templo. E ela chorou, e ela se segurou ali nos portões e chorou, e ela só balbuciava algumas palavras com a boca, e ela foi julgada até por um homem de Deus, por Eli. Fala: uma hora dessa você já está bêbada. Ela fala: não, Senhor, eu estou me derramando diante de Deus. E ela chorou angustiada. Mas Ana era uma mulher de fé. Ela foi e ela clamou e se derramou aos pés daquele que poderia reverter aquela sentença de esterilidade. Ela não saiu contando a todo mundo, ela se derramou aos pés do Senhor. Nem a Eli ela contou o que era. Ela só falou que estava angustiada. Ele falou: vá e o Senhor te conceda a sua petição. Ela tinha tanta fé que naquele mesmo momento ela limpou o rosto, seguiu para casa, e a Bíblia fala que ela comeu e se alegrou. Ela tinha certeza que a sorte dela tinha mudado. Ou você confia na palavra de Deus e muda até a forma como você se apresenta, ou que tipo de fé você tem, que tipo de fé você está vivendo. Mas a maior dificuldade e a maior dor que Ana tinha era de não poder ter filhos. E a maior necessidade que Ana tinha era de ser mãe. E durante aquela petição ali e aquele choro angustiado, o que ela fez com Deus foi uma aliança, um voto. E Deus honra
alianças e pactos até hoje. Hoje a gente vive num mundo onde o conceito de aliança acabou e transicionou para um conceito de contrato. Contrato que existem tantas cláusulas para blindar aquilo caso não dê certo. Deus trabalha com aliança, irmão. A aliança é irrevogável. E ela fez uma aliança com Deus. Deus, se você entregar a minha necessidade, que é um filho, eu vou te entregar ele por todos os dias da vida dele. Se você me der um filho, que é a minha necessidade, eu vou te devolver esse filho. Meu irmão, tem que ser muito firme na fé. Meu maior sonho é ser mãe. Se eu for, eu vou pegar a criança e vou te dar a Deus. Eu vou te entregar a minha necessidade. Quantas vezes na Bíblia a gente vê pessoas que entregaram a sua necessidade a Deus. Mas a misericórdia de Deus é incrível. E Ele surpreende ainda mais as pessoas. Porque tudo que ela queria era um filho. Que Deus entregou a ela foi o maior profeta daquele tempo. Ela só queria um filho. E Deus falou, não, você não está entendendo. Você quer me devolver sua necessidade? Eu vou te dar algo que você nem sonhou. Ana era estéril, sofria humilhação. Mesmo sendo amada. Mas o clamor de Ana virou aliança. E Deus honra a aliança. Ele honra a aliança. E ela entregou aquele menino ao Senhor. O que ela mais queria, a maior necessidade, ela prometeu devolver ao Senhor. Senhor, se me deres um filho, eu o darei a ti. E a resposta de Deus foi simplesmente Samuel, o profeta. Ana não gerou um filho, ela gerou um profeta que mudou o destino de Israel. Mudou o destino daquela nação. E uma aplicação prática que a gente pode trazer sobre isso é: mães que consagram os seus filhos ao Senhor estão moldando o futuro de nações e o futuro do reino de Deus. Não deixe de consagrar o seu filho ao Senhor. Não deixe de orar pelo seu filho. Não deixe de abençoar o seu filho e declarar palavras de bênção, de favor de Deus sobre a vida do seu filho. Não tem, para mim, como a gente não falar de mães, e dentro desse contexto não falar de Ana. A maior necessidade Deus deu, ela devolveu. Domingo passado falamos sobre Maria. E quando eu falei sobre Maria, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, quando ela tem o cântico de Maria em Lucas 1, ali 40 e pouco, em 48 ela declara que ela seria reconhecida como bendita em todas as gerações. Ela entendeu o que ela carregou, ela entendeu o propósito dela. Muitas vezes a gente olha para a história de Maria e fala assim, meu Deus, agraciada do Senhor, e foi mesmo. Só que Maria estava saindo ali da adolescência muito jovem, quando ela recebe uma visita do anjo de Deus, você vai ficar grávida. Ela estava prometida. Já na cerimônia e no ritual de casamento, imagina ela chegar para o marido, um homem muito mais velho que ela, e dizer assim, ó, apareceu um anjo para mim e disse que eu estou grávida. Naquele tempo, tempo de apedrejamento e tantas outras coisas, ela entendeu a palavra de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Muitas vezes Deus nos dá direções absurdas, mas que quer gerar um propósito que atinja gerações futuras, e a gente abre mão porque teme daquilo que a gente não sabe que vai acontecer. A gente teme o desconhecido. Maria não temeu. Deus honrou. Deus honrou. Em João 2, foi o que a gente pregou no domingo passado, ali a celebração do casamento, as bodas de Caná. João 2:1 fala que Maria já estava naquele lugar. E no verso 2 de João 2 fala, e Jesus também foi chamado. E até nós comentamos a ênfase de que Maria já estava ali, ela teve a primazia do convite, e Jesus veio também. Foi exatamente assim que eu coloquei. Maria já estava naquele lugar, e as bodas de Caná, verso 1. E Jesus e os seus amigos também foram chamados. E ela tinha a primazia porque ela foi reconhecida pelo aquele povo que ela era a bem-aventurada do Senhor. Como ela mesma disse, todas as gerações vão declarar e reconhecer que eu sou a bem-aventurada. Aí eu perguntei, Senhor, a gente sabe que ela é bem-aventurada, ela carregou o teu filho, mas por que mais? Ele falou, porque você é reconhecido pelo aquilo que você carrega. Ela carregou o Filho de Deus, ela carregou o Salvador do mundo. Quando você carrega algo precioso que Deus entrega na sua mão, você terá a primazia nos locais.
Você terá o primeiro convite aos locais. Você chegará primeiro, porque as pessoas te olharão e reconhecerão que você leva, que você carrega algo diferente e precioso. Foi por isso que ela já estava ali, que aquela família entendia quem era ela, entendia o que ela carregou, entendia qual era a missão dela. E ela ali estava. Passado, Maria representa aqui os que têm intimidade com a promessa antes que ela se manifeste publicamente. Quando você recebe algo de Deus no secreto, quando você caminha com o Senhor e Ele coloca em você uma promessa, ou Ele coloca em você algo que vai acontecer, uma semente para você gerar, antes que aquilo se manifeste, as pessoas não viram ainda. Muitas vezes os que estão próximos não reconheceram ainda. Mas tem um pequeno grupo que consegue enxergar. Tem um pequeno grupo que consegue ver, tem algo diferente ali, tem algo novo surgindo ali. Meu Deus, eu não entendi o que é, mas ele carrega algo diferente, ela carrega algo diferente, eu não sei o que é, mas é diferente, é algo poderoso e algo grande. Só pode ter vindo da parte de Deus. E eles olharam para ela e entenderam aquilo, por isso ela foi honrada. Eu já quero te perguntar hoje, o que ou quem você tem carregado? Como é que você tem tratado as promessas, as palavras e as sementes que Deus tem te entregado? Palavras são sementes. Sementes têm que gerar frutos. Que tipos de fruto você tem gerado? A Bíblia fala que pelos nossos frutos nós seríamos conhecidos. Ah, não, fulano? Ah, ali é um menino de Deus. Fulana é uma pessoa de Deus, porque eu vejo os frutos. Onde chega, quando chega, o ambiente muda. Esses dias eu estava conversando com Tati. E estávamos contando uma coisa em relação ao nosso filho primogênito, Atila Neto. É adolescente, tem 15 anos. Convive com todo mundo da idade dele. E um dia a gente encontrou um colega dele. E aí Tati deu carona. 2. E eles estavam comentando jogo não sei o que, porque esse jogo, porque não sei o que do videogame e tal. Aí ela falou, pô, que legal. Deu o nome aí que eu vou anotar. Porque eu acho que ele não joga esse jogo não. Tia, esse jogo não é para ele não. Por quê? Não é para ele não, tia, ele é diferente. E é o que eu digo a ele todo dia, filho, seja reconhecido pela presença de Deus que você carrega. Seja reconhecido mesmo pela presença de Deus que você carrega. Fico olhando João Batista. Andava um caniço, agitado, um doido. Foi o homem que batizou Jesus. Na vida nós seremos reconhecidos pelo que carregamos. Maria foi honrada porque carregou Cristo, e isso antecedia aos milagres e tudo mais. Mães que carregam Jesus dentro de si, geram e ensinam seus filhos a andar com eles, elas tendem a criar um legado eterno. E a gente vai chegar na última mãe. A gente vai falar essa manhã, tem 8 minutos, mas vai dar tempo em nome de Jesus. E a gente não tinha como não falar dela, falar de Joquebede. A mãe que escondeu e a mãe que salvou um libertador. E quando eu comecei a estudar essa história que a gente já conhece demais, está lá em Êxodo 2. E tinha um homem da tribo de Levi e casou com uma mulher da tribo de Levi, que era Joquebede. E aí eles geraram um filho. E eles viram que o filho era bonito, em algumas traduções. Em outras traduções, eles viram que o filho era formoso aos olhos. Em outras traduções, eles viram simplesmente que o filho era formoso. E aquilo ali chamou minha atenção. E eu fui ver como estava no original, Êxodo 2:2. A parte B do versículo diz assim: vendo que o menino era bom. Em algumas traduções, formoso. Ela o escondeu durante 3 meses. Aquilo ficou na minha cabeça. Sim, ela viu que o menino era bom. Ela conseguiu enxergar que tinha algo diferente. E ela escondeu o menino por 3 meses. Mas eu falei, rapaz, essa palavra escondeu não está conectando comigo não. E eu não culpo, porque às vezes a tradução era quem estava disponível naquele tempo. Mas é muito bom quando a gente está lendo a palavra de Deus, que a gente vá e se debruce sobre ela, coma, rumine, como a própria Bíblia ensina, e que a gente vai ver como está no original, qual é o contexto, o que é que ele quer dizer.
Então eu não me dei por satisfeito quando eu vi que Joquebede escondeu o menino por 3 meses. Por que ela escondeu o menino por mais tempo? Escondeu o menino por 3 meses. Aquilo ficou na minha cabeça, orando: Senhor, me mostra outra coisa aí, Deus. Eu não quero ficar só ela escondeu o menino por 3 meses. Eu sei o que ela fez foi bom, foi grandioso. Ela enxergou algo diferente no menino. Eu já começo a olhar que Joquebede não era uma mulher qualquer, porque ela viu o valor diferente no menino. Se a gente olhar com um coração amoroso e um olhar de compaixão, todo bebê é lindo. Como é que você vai saber se um bebê é bom ou não? Porque ali, como eu falei, na tradução não está formoso. Na maior tradução, na maior parte das traduções que a gente tem em português, fala formoso, ou formoso aos olhos. Mas no original fala bom. Como é que ela olhou, examinou e disse é bom? Vocês vão pegar isso daqui a pouco. Em 2 minutos e 37 segundos a gente chegando porque era bom. Mas falei: Senhor, me mostra, porque eu entendo que a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. E eu fui lá para o apóstolo Paulo, Atos 7:20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Ele era bom no olhar de Deus. Meu irmão, Moisés tinha passado já no crivo de Deus no nascimento. Por 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. Eu falei: Deus, o mantido conectou mais comigo do que o escondido. Porque Deus veio para trazer luz ao mundo, luz às coisas. Deus não trabalha com coisas escondidas. Aí quando eu li, ele ficou mantido na casa do seu pai por 3 meses. Eu me alegrei. Falei: Senhor, estou começando a entender alguma coisa, mas me diz mais. O mantido aqui, como está em Atos, Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em grego no Novo Testamento. O mantido aqui é do grego anatrefo. Ele foi criado, nutrido, para que pudesse crescer, ser educado e ter a sua mente forjada durante aquele período. Hoje, a ciência explica que quando as mamães engravidam, os pais têm que falar com feto. Fale com o bebê. Declare palavra de sabedoria sobre o bebê. O bebê vai reconhecer a sua voz. Aqui estava dizendo que durante 3 meses eles formaram a criança. E eles oraram pelaquela criança. E eles viram que ele era diferente. E declararam palavras. E eles estavam ali: Senhor, ele tem um propósito. Ele carrega algo diferente. Porque eu consigo ver que ele é bom. E eu não vou liberar ele antes dele estar preparado, forjado. Porque o que a gente semeia hoje, a gente colhe amanhã. E aquela família, aquela mãe de Joquebede passou 3 meses investindo na formação do futuro libertador do povo de Deus. Quanto você tem investido na vida dos seus filhos? Quanto você tem investido nas futuras gerações? Quanto você tem investido na vida daqueles que ainda são incipientes? Você não sabe o que ele pode fazer amanhã. 3 meses antes de entregar, ela forjou. Você pode dizer: mas é um bebezinho de 3 meses. Mas palavras são sementes. Eu fico imaginando todo dia ela olhando Moisés naquela manjedoura e declarando palavras sobre ele. Você será aquilo que Deus te chamou para ser. Você alcançará o lugar que Deus determinou que você alcançará. Você será algo diferente. Você fará diferença na sua geração. Você, pelo Senhor você fará. E ele foi nutrido de palavras. Ele foi nutrido de alimento. Os primeiros 3 meses vitais, ele precisava estar ali, mamar, receber o colostro, receber a sua imunidade, para que ele tivesse a vida que o Senhor tinha sonhado para ele. Talvez o caminho mais fácil para Joquebede fosse desistir daquele menino. Não, já tem uma sentença, já tem um decreto, vamos entregar, acabou. Ela olhou e viu que era algo bom. Senhor, me mostra, Senhor, como é que ela viu que era algo bom? O que é que Joquebede tinha para enxergar que aquele bebê era bom? Qual era o diferencial da vida de Joquebede? Eu entendo que ela era uma mulher de oração, eu entendo que ela era uma mulher que tinha conexão contigo, Deus, mas me mostra na Bíblia. Porque eu me dou satisfeito quando Deus fala: meu Deus, meu filho, porque ela era boa mesmo. E ela enxergou e falou: Senhor, eu entendo, eu tenho mais fácil entendimento, mas tem gente que fala assim: se não está na Bíblia, nem fale, bispo. Tem gente assim, meu irmão. Senhor, me mostra, Senhor, por estes, por amor a estes. Me mostra, Deus. E aí Deus, na sua infinita bondade, falou: meu filho, Provérbios 31, 10 em diante, eu explico o que é ser uma mulher virtuosa. E eu dou as características da mulher virtuosa. E aí Deus vem narrando o que é a mulher virtuosa.
Ela é assim, 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 chega no 18. E no 18, a parte A do versículo, Provérbios 31, 18. Ela percebe quando o ganho é bom. Ela consegue perceber quando coisas são boas. Ela consegue perceber quando algo é diferente. Ela tem isso dentro dela de analisar: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso não é bom, por aqui eu vou. Porque ela consegue discernir, porque ela é uma mulher virtuosa. Joquebede era uma mulher virtuosa porque ela olhou um bebê e disse: isso é bom. Com que olhos vocês têm olhado as promessas que Deus tem entregue a vocês? É bom? A mulher virtuosa olhou e disse: é bom. Provérbios 31, 18. Isso marcou o meu coração. É bom. Deus me mostra mais, Deus. Hebreus 11, 23. Está escrito assim: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram um bebê bom e não temeram o decreto do rei. Pela fé, fé aqui do grego, pistes, vou ler exatamente o que é a definição. Convicção ou crença que diz a respeito do relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Convicção da verdade de algo. Eu tenho convicção que isso é bom e isso fará diferença para a glória de Deus. Por fé, Moisés, depois de nascer, foi nutrido. E aí segue, durante 3 meses, porque viram que o menino era bom e tal. E aí diz: e não temeram o decreto. Não temeram, do grego phobeo, ser surpreendido pelo medo, estar dominado pelo espanto, aterrorizado por sinais ou acontecimentos estranhos. Pode acontecer o que for de estranho, de anormal, eu não vou abalar, porque minha fé é a convicção que eu tenho que Deus é um Deus de promessas e Ele não revoga as suas promessas, e elas se cumprirão. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. E no final ela fala assim: não temeram o decreto do rei. Ah, meu irmão, chegou onde eu queria. Eu digo: Deus chegou no reino, eu estou alegre. E não temeram o decreto do rei, porque eles entendiam que não era sobre a sujeição a mandatos daquele tempo, mas sim a submissão a outro rei, que é o rei dos reis, e a um reino que não é qualquer reino efêmero, mas um reino eterno. Eles entenderam e preferiram cumprir a promessa que eles esperaram, e nas palavras com as quais eles declararam sobre aquele bebê que era bom e formoso, e acreditaram e tiveram convicção no relacionamento deles com Deus. Protegeram o propósito. Não expuseram antes do tempo o propósito. Protegeram o propósito. Proteja o propósito. Esconda o propósito. No tempo de Deus Ele vai mostrar o propósito. Não é você que precisa mostrar a ninguém. Em meio à ordem de Faraó para matar os meninos hebreus, Joquebede escondeu a promessa por 3 meses. Ela nutriu a promessa por 3 meses. A Bíblia conta que ela fez uma arca de junco, do hebraico tebar, o mesmo nome dado à arca que Noé fez para salvar o povo da morte. A palavra empregada é a mesma, tebar, e ela estava fazendo aquela arca. Ela dizia: não, mas a arca de Noé salvou tantas pessoas, e a arca de Moisés salvou ele. Não, mas a arca de Moisés salvou ele para que ele pudesse salvar uma nação. Deus só trabalha em ganho exponencial, é progressão geométrica. Ah, é só um que vai salvar uma nação inteira. É só um que vai libertar uma nação. É só um que vai fazer a diferença. É só um que vai falar a rocha. É só um que vai abrir o mar. É só um que vai multiplicar. É só um que por amor a Ele Deus vai fazer chover pão do céu. É só um que por amor a Ele Deus vai trazer cordonizes para alimentar o povo. É só um que Deus faz a diferença. Mas cheio de Deus. Ela fez uma arca e pôs o bebê, e ela confiou que Deus cuidaria do bebê. Eu já declarei palavras sobre você, eu já nutri você, eu já enchi você de Deus, eu já coloquei convicções no seu coração. Deus conhece o meu, Ele sabe que isto é promessa, e eu vou te entregar aqui no Rio, porque de hoje em diante é com o Senhor. E Deus cuidou. E Deus cuidou. Existem mães que mesmo em meio à dor,
mesmo em meio à perseguição, não desistem de proteger o propósito, não desistem de proteger os seus filhos. Joquebede ensinou a fé a Moisés, mesmo antes dele falar, mesmo antes dele andar, e isso moldou o destino de Moisés. O que é que essas mães têm em comum? Renúncia. Abriram mão de si mesmas pelo propósito de Deus. Fé ativa. Agiram com coragem e entrega. Visão espiritual. Não viram apenas filhos, mas instrumentos divinos. Legado eterno. Seus filhos mudaram gerações. E a gente conclui já perguntando a vocês: o que é que você tem carregado? Maria foi reconhecida pelo que ela carregou, pelo que ela carregava, Jesus. Ana foi reconhecida pelo aquilo que ela entregou, um profeta. Joquebede foi reconhecida pelo aquilo que ela protegeu, um libertador. E você, mamãe, o que é que você tem carregado? O que é que você tem gerado? O que é que você tem protegido? O que é que você tem consagrado a Deus? O maior presente que uma mãe pode dar a um filho é apresentar ele ao Senhor e dizer: meu filho, este aqui é Deus, aquele que te criou, aquele que te trouxe para mim dos céus. Ensinar o caminho, a verdade, ensinar a Deus, ensinar a conhecer a Deus. O maior presente que a igreja pode dar às mães é honrar, interceder e cooperar pelo propósito de cada uma de vocês. Eu quero nessa manhã orar pelas mães aqui presentes. Senhor, eu oro pelas mamães que aqui estão. Eu quero, Senhor, que elas entendam que ela carrega, ou que elas carregam um destino. Senhor, que elas entendam que elas carregam um propósito. Que o Senhor possa dar firmeza dos céus, instruções dos céus, para que cada uma delas possa instruir as promessas que elas receberam de Deus, para que elas se desenvolvam aqui na terra. Que essas pessoas, essas crianças venham fazer a diferença na geração de cada um delas. Nós declaramos, meu Deus, graça, favor, poder de Deus, sabedoria dos altos céus sobre a vida dessas mamães, para que repassem aos seus filhos em nome de Jesus. Aquelas que aqui estão e aquelas que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo para todas as mamães.